Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 3 da matéria de teoria de voo do avião. E o assunto de hoje é o escoamento. Vamos lá? Escoamento. O escoamento é o movimento de um fluido, seja ele gasoso ou líquido. Esse escoamento, pessoal, ele pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ocorrer de forma laminar ou lamelar e também de forma turbulenta, né? Ou turbilhonada. Nessa imagem dá para que nós tenhamos uma noção clara a respeito dos dois tipos de escoamento. Nessa parte da asa, acompanhando essa linha vermelha, a gente observa que o ar escoa de uma forma suave, acompanhando suavemente toda a extensão, toda a superfície da asa, né? Do aerofólio. Já na parte de baixo, a gente observa que ele extrapola para a parte superior e gerando então uma série de vórtices. E esses vórtices é o que caracteriza o escoamento do tipo turbulento ou turbilhonado. Então a gente observa que numa asa de uma aeronave nós podemos ter os dois tipos de escoamento. Mas vocês verão aí nas próximas aulas e nas próximas páginas que para que as forças positivas, as forças de sustentação sejam produzidas pelas asas, o escoamento ele tem que ser do tipo laminar, né? Sempre que ocorre um turbilhonamento no escoamento, isso prejudica a geração de sustentação nos aerofólios. Agora vamos falar um pouco do tubo de escoamento, para que vocês tenham uma noção de como é que esse escoamento ele se dá. O tubo de escoamento é a canalização por onde escoa o fluido. Existem dois tipos de tubo. Ó. Nessa relação, temos o tubo real e o tubo imaginário. Então, nessa imagem, a gente observa a diferença entre os dois. Então, há uma mangueira contendo a água escoando, ele vem por dentro da mangueira. Então, a mangueira, na verdade, se trata de um tubo real. E a partir do momento que se mergulha a mangueira dentro de uma água, de uma piscina, por exemplo, nós vamos observar que lá no fundo da piscina, a água, quando sai da mangueira, continua numa trajetória como se ainda ela estivesse dentro da mangueira. Então, esse tipo de escoamento que se dá na saída da mangueira é o que a gente chama então de escoamento em tubo imaginário, tá? Então existe o escoamento que pode ocorrer dentro de um tubo real ou nós podemos simular isso através de um tubo imaginário. Vocês vão entender o porquê aí nas próximas páginas. Para que nós entendamos o que acontece quando um fluido escoa, é muito importante que nós saibamos a equação da continuidade. A equação da continuidade é uma lei do escoamento, a qual afirma, de forma simplificada, que quanto mais estreito for o tubo de escoamento, maior será a velocidade do fluido e vice-versa. Aqui nós temos uma imagem de um rio e a gente observa que onde o rio ele é mais largo, a velocidade do escoamento ele é menor. E conforme ele vai se estreitando as suas margens, o escoamento então ele vai tendo a sua velocidade aumentada. Então, nesse ponto de maior estreitamento é onde ocorre então o escoamento com maior velocidade. Você pergunta, por que isso ocorre? Isso ocorre porque existe o conceito de vazão, né? A quantidade de fluido que passa por esse rio. A quantidade de vazão ela permanece sempre constante, ou seja, a quantidade de litros de água ali por segundo que passa no trecho do rio, ela é sempre constante. Ora, se nós temos que vazar uma quantidade X de fluido de uma forma continuada, é óbvio que ao passar por um estreitamento haverá uma dificuldade desse fluido de escoar, né? E o resultado, então, para que a vazão seja mantida, a velocidade tem que ser aumentada. Então, sempre que há um estreitamento num tubo, existe, então, um aumento de velocidade.